Olá você, começa agora mais um programa Mapa Mundi na TV, mais uma cobertura internacional aqui em Lisboa, no Palácio do Vale Flor, com o executivo do Grupo Pestana de Hotéis. Estamos aqui em Lisboa, no Palácio de Vale Flores, do Grupo Pestana, é um hotel do Grupo Pestana Collections. Eu tenho muita honra, muito prazer em receber Nuno Ferreira Pires, que é executivo, membro do Comitê Executivo do Grupo Pestana. Obrigado pela sua participação no Mapa Mundi, Nuno. Muito obrigado. Nuno, o Grupo Pestana hoje é o maior grupo hoteleiro português, com operação de mais de 90 hotéis em vários países do mundo. Conta pra gente um pouco do Grupo Pestana e como é que funciona essa operação em outros países, inclusive no Brasil. Então, o grupo nasceu em 72, quando o pai do atual presidente, dono e atual acionista único, o Dr. Dionísio Pestana, o pai dele, o comendador Manuel Pestana, quando vem da África do Sul, resolve investir parte do seu dinheiro naquilo que era o primeiro hotel de luxo da Madeira. Na altura, o contexto político não era favorável, o hotel foi entregue porque o comendador Manuel Pestana não percebia nada de hotelaria e resolveu entregá-lo a quem percebia, a cadeia Sheraton, e por variedíssimas razões o hotel acaba por entrar num período muito complicado e o próprio comendador Manuel Pestana tem que vir salvar o hotel, e para salvar esse hotel, na condição financeira em que estava, resolve chamar o seu filho, Dionísio Pestana. Foi isso? Tudo acontece entre 72 e 76, logo a seguir à Revolução de 74 em Portugal, e o Dr. Dionísio Pestana, na altura, estudante na África do Sul, muito bom aluno, jogador de rugby, com muita vontade de seguir carreira na área financeira, resolve ir para a Madeira ajudar o seu pai a tentar salvar uma boa parte do património deles, que estava neste hotel, que estava em exploração pela marca Sheraton. Que é a origem do Grupo Pestana, é na Ilha da Madeira. Que é na origem, é o primeiríssimo hotel. Eles não tinham história de hotelaria, portanto resolvem fundar este hotel e inicialmente, porque não percebiam nada de hotelaria, entregam à cadeia Sheraton e por todas as variáveis que levam o hotel a uma situação complicada, são obrigados a eles próprios assumirem o controle da operação do hotel e tentarem salvar o hotel. Foi aqui que o Dr. Dionísio Pestana aprende da hotelaria, na Madeira, em 76, e ao aprender e salvar o hotel e tornar um hotel muito lucrativo e muito conhecido na altura e muito famoso, começa devagar a construção deste pequeno império hoteleiro, que já está em 15 países em todo o mundo. Passados 10 anos disto acontecer, eles abrem um segundo hotel, que na altura foi outra vez um marco icónico na Madeira, porque foi um hotel construído pelo Oscar Niemeyer, um arquiteto reconhecido de nome e prémio Pritzker. Ainda hoje existe também, portanto, Casino Park, também na Ilha da Madeira. E durante cerca de 20 anos, o Grupo Pestana consolidou a sua presença apenas na Ilha da Madeira. Portanto, aprenderam muito de hotelaria, usaram todo este know-how para expandir devagar e muito sustentadamente a sua operação, e só ao fim de 20 anos saem da Ilha da Madeira e vêm para Portugal continental, para a zona do Algarve, que era considerada uma das zonas mais atraentes do ponto de vista turístico em Portugal, pela zona balnear, na época alta. Segue sendo. E continua a ser, grande parte do turismo de Portugal está muito concentrado, obviamente, nas duas grandes cidades, Lisboa e Porto, e depois Algarve e Madeira. Portanto, ao fim desses 20 anos vai para o Algarve e só passados depois também mais uma década é que começa a internacionalizar e a ir para fora de Portugal, onde o primeiro investimento foi de facto em Moçambique. E portanto, toda a história acaba por ser uma história que ainda hoje faz parte do DNA do grupo, que é toda uma cautela e uma humildade incrível em dar os passos certos, na altura certa, com muita racionalidade, com muito pouca ou nenhuma vaidade, e que fez com que a expansão do grupo hoje, que parece muito rápida, porque nestes últimos anos, de facto, a expansão parece ser muito rápida, mas é preciso pensar que é ainda mais rápida, porque nos primeiros 20 anos a expansão foi praticamente feita ou só na Madeira, ou na Madeira e no Algarve, portanto, concentrada em Portugal continental. Portanto, hoje a expansão é muito mais rápida também, porque aquilo que se sabe de hotelaria dentro do Grupo Pestana e aquilo que se sabe da expansão da nossa marca já é muito sólido e, portanto, permite-nos dar passos muito mais rápidos nas outras geografias. Vocês entraram no Brasil em 98, no Rio de Janeiro, com Pestana... Rio Atlântica. Rio Atlântica. E de lá para cá vocês têm mais 7 ou 8 operações? Hoje temos 8. É uma operação para a qual é preciso muita exigência das nossas áreas centrais, porque é um mercado muito diferente a todos os níveis, a nível laboral, a legislação laboral é muito diferente, a nível fiscal, a nível político. Portanto, todo o Brasil em si é um território muito diferente e depois, além disso, porque nós lidamos também com hóspedes brasileiros.
cerca de 80% a 90% dos nossos hóspedes no Brasil são brasileiros, ao contrário daquilo que os portugueses pensam, que o Pestana, quando foi para o Brasil, provavelmente teríamos hóspedes portugueses ou britânicos ou alemães, que é o nosso core business em Portugal, mas ao contrário, o mercado brasileiro, o Brasil são vários Portugais lá dentro, até é um país muito grande. E, portanto, em alguns hotéis nós temos 90% dos nossos hóspedes são mercado doméstico, brasileiro. Portanto, nós temos que lidar no B2B com a área fiscal, laboral e política no Brasil e, ao mesmo tempo, também no B2C, porque os nossos consumidores são brasileiros. E é uma forma totalmente diferente de operar. Portanto, os brasileiros são muito diferentes de nós. Tem até uma curiosidade engraçada. Nós, há muitos anos atrás, não há muitos anos, há 2 anos atrás, resolvemos trazer o nosso call center do Brasil para Portugal, porque temos todas as operações de call center, estamos a tentar sincronizá-las em Portugal. Sim, e vocês têm a questão da facilidade da língua. O português tem uma facilidade de falar inglês, espanhol, francês. Eu acho que isso é uma qualidade do povo português, correto? Que o brasileiro já tem um pouco de dificuldade em relação a isso. É verdade, mas o que é curioso é que na altura, quando trouxemos a operação para cá, o que é que nós achámos? Porque nós somos bons em línguas e porque nós falamos português, como os brasileiros, vamos fazer a operação de call center cá. Na primeira semana em que nós atendemos hóspedes brasileiros no nosso call center em Portugal, mesmo os portugueses a fazerem um esforço para falarem um brasileiro perfeito, a resposta do outro lado era sempre: olha, eu quero falar com um brasileiro, por favor. Eles não querem falar, eles não querem mesmo falar com portugueses, porque eles sentem imediatamente que o atendimento não é de um nativo. Então nós voltámos a recolocar no Brasil as nossas operações de call center e central de reservas, porque em Portugal nós, mesmo tendo portugueses a fazerem parte das horas de ponta do atendimento, é completamente impossível. O que mostra bem que a sinergia entre Portugal e Brasil pode-se fazer em algumas áreas, mas é preciso imenso cuidado naquilo que se faz sinergia. Porque o Brasil é um país muito específico, com DNA muito específico, com um tipo de público muito específico, e é preciso imenso cuidado em cada passo que se dá quando tentamos achar que é tudo português. E não é verdade. E você acha que isso está no momento de mudança, uma vez que a imagem de Portugal no Brasil ainda, na minha percepção, não é muito boa, mas está em processo de crescimento. Você acha que essa conexão de culturas, né, de países, principalmente em termos de negócios, de interação, de conectividade, pode avançar nos próximos anos? Esse é um cenário? Eu acho que vai melhorar imenso e acho que vai ser muito mais rápido do que se pensa, porque quem anda em Lisboa, quem circula por Lisboa agora, ou pelo Algarve ou pelo Porto, vê, primeiro, que o turismo brasileiro está a crescer exponencialmente. Os brasileiros estão a visitar cada vez mais Portugal. Portugal, neste momento, tem um atrativo muito grande também para os brasileiros, porque está a ser uma cidade, está a ser um país, e com algumas cidades como Lisboa, Porto e algumas cidades do Algarve, que estão a ficar moda europeia, portanto, está a entrar no funil de seleção idêntica que era Londres, que era Paris, que eram destinos também de eleição da classe média, média alta e alta do Brasil. Nos últimos anos, na última década, houve uma emergência. A classe média começou a aparecer no Brasil, portanto, não havia classe média há 20 anos atrás, não havia classe média no Brasil. Hoje há uma classe média no Brasil e essa classe média que viaja, e a classe alta que já viajava, hoje começam a escolher Portugal como destino, e quando descobrem Portugal e percebem o que é realmente Portugal, levam um bocadinho disto para o Brasil. E este fenómeno, eu penso, está a ser cada vez mais rápido. Eu, ainda este fim de semana, almoçar fora, jantar fora, tomar um café nas praias de Lisboa, encontro centenas de brasileiros encantados com Portugal e a descobrir um Portugal que eles não conheciam. No Brasil ainda existe o mito de que Portugal é um país subdesenvolvido, com muita dificuldade de infraestrutura. Quer dizer, Portugal hoje é uma cidade ao nível das melhores cidades europeias. E a questão da gestão? Você falou que o Brasil é um país complicado. Eu estou dizendo que, mas é um país complicado. Mas vocês têm operação em Cuba, vocês têm operação na Argentina, que vive um momento, quem sabe, mais complicado que o Brasil. Vocês têm operação na Colômbia com a questão das Farc, vocês têm operação na Venezuela, que ainda é um momento muito complicado, o maior juro do mundo. Vocês têm operação em Moçambique, junto com a Venezuela, tem os maiores juros do mundo. Como é que se faz uma gestão, Nuno, nessas realidades tão diferentes? Por exemplo, aqui na Europa vocês têm o que nós no Brasil chamamos de taxa Selic, a taxa de juros do governo, a Eurolibor é negativa. Como é que você gera esse movimento de gestão, de management e, acima de tudo, de agregamento de valor nas realidades tão diferentes, no momento até da precificação do preço de diário? É muito complicado por um lado, mas ao mesmo tempo é simples, porque nós temos os nossos shared services que estão em Portugal, dos quais a nossa área financeira, que é claramente das áreas mais ou melhor estruturadas do Grupo Pestana, faz surveillance de todas as operações mundiais e, portanto, nós, através dos shared services em Portugal, conseguimos, de um ponto de vista financeiro, da área do meu colega Pedro Fino,
ter um radar de tudo o que se passa nas operações internacionais e, ao mesmo tempo, temos aqui o famoso chavão Glocal, não é? Nós temos a parte Global, que é, através do Shared Services, conseguir fazer um radar surveillance das operações globais, mas depois temos toda a gestão local, que é, em cada um destes países nós temos administração residente e temos pessoas que se ocupam especificamente do local knowledge. Ou seja, você faz o ajuste fino em cada mercado, mais ou menos isso. Claro, e em cada mercado, a operação hoteleira, portanto, o daily business, a gestão dos hotéis e das propriedades, estão encarregues com uma equipa local lá, que percebe do contexto fiscal, laboral, político e setorial, e depois tudo o que é consolidação de números, política cambial, de juros, expatriação de rendimentos, etc., é gerida com essa equipa local, mas com o suporte da nossa Global Team cá, através dos Shared Services. E, portanto, é neste trabalho de equipa que se consegue garantir que se tira o melhor das locations, desses países mais complicados, que nos apoiamos muito nestas equipas locais, que são quem sabe exatamente como fazer nestas regiões e que são assessoradas através dos nossos shared services com as melhores práticas que nós temos nos outros países onde já estamos e fazemos bem. Portanto, neste trabalho de equipa, consegue-se tirar o melhor dos dois mundos. Saber como se deve fazer nestes países de um ponto de vista de legislação e de um ponto de vista operacional, por um lado, para ter os stakeholders todos engaged connosco, e por outro, aplicando as melhores práticas que nós já aplicamos nos outros países, com todo o knowledge que fomos reunindo em Portugal e depois a pouco e pouco no resto dos países. A questão do investimento nas operações hoteleiras. Os grandes grupos mundiais, pegamos o caso do francês Rede Accor de Hotéis, tem normalmente operações locais, são poucos hotéis que fazem parte do grupo. Qual é o modelo de negócio do Grupo Pestana? O nosso modelo hoje é asset-based, ou seja, nós hoje temos quase 3 ou 4 negócios num só. A primeira escolha da location em si, porque os nossos hotéis, independentemente são 4 estrelas, 5 estrelas, luxo ou pousada, tipicamente a primeira escolha é location, 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 porque é aí que o cliente vai estar disposto a visitar-nos mais e a pagar-nos mais por isso. Portanto, em qualquer sítio onde eu esteja, seja luxo ou 4 estrelas, vamos estar sempre na melhor location. Portanto, escolher a melhor location e ter ou um terreno ou um ativo imobiliário disponível para compra, ou para venda nesse caso, é a primeira coisa. Depois, a segunda parte do negócio é como construir da forma mais rentável e sustentável para a área hoteleira, que é conseguir ter o máximo número de quartos possível para melhor diluir os custos fixos. E depois, terceiro, não é? A própria gestão hoteleira depois das portas abertas. Até hoje, grande parte do modelo do Grupo Pestana foi asset-based, ou seja, grande parte dos ativos são nossos. Hoje, o Grupo Pestana tem cerca de 1,1 bi em real estate assets, que estão dentro dos balanços. De dólares? 1.100 milhões. 1,1 bi. 1.100 milhões de euros. Nós estamos falando em 500 bilhões de reais, aproximadamente. Ok. É um montante... É um montante muito, muito considerável e é um montante que faz com que o Grupo Pestana tenha, também por essa razão, tido uma expansão, às vezes, que aparentemente parece mais lenta do que outros grandes grupos. Porquê? Porque a maior parte das grandes cadeias internacionais, Marriott, Sheraton, Hilton, eles basicamente trabalham com asset-light models, ou seja, eles trabalham sobre gestão ou sobre a operação de ativos que não são deles, não são comprados e estão sobre uma renda. Como o Grupo Pestana não faz isso em grande parte dos seus hotéis, o que aconteceu foi que é preciso primeiro comprar e para comprar é preciso dinheiro, é preciso operações de financiamento e, portanto, obviamente, há um long tail maior. Hoje o Grupo Pestana encara os dois modelos sempre em paralelo. Portanto, hoje o grupo é muito mais asset-based, mas encara com muito bons olhos o asset-light e, portanto, em todos os mercados onde nós hoje procuramos opções de investimento, olhamos sempre para as duas opções. Se houver uma boa opção para comprar... Ou fazer uma parceria, uma ação... Ou fazer uma parceria e com bom real estate tenha sustentabilidade de investimento, pode-se continuar a fazer asset-based, mas também existe a possibilidade de se continuar a olhar para modelos asset-light, para combinar com o nosso atual modelo asset-based, se houver oportunidades de parcerias de pessoas que hoje tenham imóveis e que lhes pareça que queiram fazer uma parceria connosco para nós explorarmos do ponto de vista hoteleiro. Esse é o modelo que vocês fizeram com o Cristiano Ronaldo, que a rede Pestana CR7. Eu gostaria que você explicasse um pouco o modelo, um pouco que nós conversamos antes da gravação do Mapa Mundi, realmente espetacular. Eu queria que você falasse um pouco para o povo brasileiro o que é esse co-brand Pestana com o nome internacional global que é o CR7 Cristiano Ronaldo. A parceria é muito simples. O Cristiano Ronaldo é realmente sócio do Dr. Dionísio Pestana e, portanto, ele tem 50% do shareholding e ele investiu, efetivamente, também nas propriedades. Nas propriedades haverá os dois modelos. Haverá modelos que são asset-light, haverá modelos que são asset-based. Portanto, mais uma vez,
naqueles que são hotéis que faz sentido comprar o ativo de real estate, nós compraremos. Naqueles que não faça sentido, faça mais sentido uma parceria e um arrendamento a longo prazo, a mesma coisa. Aquilo que está como base do acordo é que faça-se a compra, faça-se o arrendamento. O Cristiano Ronaldo é sócio em 50% e, portanto, ele entra nos investimentos com o Dr. Dionísio Pestana e dentro do Pestana Hotel Group, com esta vantagem que é, ele não é apenas a estrela que cede a cara e a marca, portanto, ele tem tanto ou mais interesse como nós que os hotéis tenham sucesso e tenham uma boa taxa de ocupação, porque ele é sócio dos hotéis. Ele não é apenas a cara e uma marca, como ele faz com tantas outras áreas de negócio onde ele entrou, em que ele cedeu a sua super powerful brand, que é muito poderosa a todos os níveis, não só no setor desportivo, como em todos os outros setores, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Mas ele não é, hoje, para nós, um parceiro de marca. Ele é um sócio que, por sorte, é um sócio conhecido e tem uma powerful brand. Eu queria exatamente agora entrar na questão da tecnologia das redes sociais. Você comentava conosco também fora aqui do ar, no making off aqui da nossa entrevista, do poder do Cristiano Ronaldo nas redes sociais, o impacto que isso dá hoje no Grupo Pestana, nessa operação do CR7, necessariamente deve espalhar isso para as outras marcas do grupo. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Lino, como é que funciona esse poder das redes sociais na efetiva venda das diárias e na marca de um grupo hoje que está operando em 13 países. As redes sociais são importantíssimas, porque hoje em dia o search and spin que os clientes fazem até chegarem à escolha final de um hotel passam por muitos touchpoints, uns deles são as redes sociais. Mas é um mito achar que, apesar do Cristiano Ronaldo ser talvez a marca ou a pessoa, a figura pública que tem mais seguidores no Facebook. Portanto, o Cristiano hoje deve ter cerca de 115 milhões de seguidores em Facebook. São mais de 10 vezes a população total portuguesa. Mas é um mito pensar que só porque ele tem isto e tem esta capacidade de gerar buzz, que as marcas que se associam a ele conseguem a mesma coisa. Portanto, o Cristiano, de facto, quando faz um post, em 2, 3 horas ele tem 2, 3, 4, 10 milhões de likes, é verdade. É impressionante. É impressionante, mas as marcas que estão associadas a eles não conseguem capturar nem 5 ou 10% disso. Perfeito. Mesmo quando somos sócios. E, portanto, é claro que ele dá uma ajuda grande e é claro que estar nas redes sociais deles é importante, mas o trabalho que as marcas têm que ter por trás para conseguir capturar grande parte dessa boleia que é preciso apanhar do Cristiano é muito difícil. O que é muito curioso ver é que o Grupo Pestana sempre trabalhou muito mais com Facebook, porque o nosso tipo de hóspedes eram mais Facebookers, e desde que abrimos o Pestana CR7 nós percebemos que quando fazemos um post em Facebook e em Instagram, o Instagram cresce a esta taxa e o Facebook cresce a esta taxa mais devagarinho, o que mostra que o tipo de cliente que lá está dentro é um cliente muito mais millennial, muito mais new generation, que é muito mais Instagrammer e muito menos Facebooker. E esse é o perfil dos hotéis série 7, ou seja, geração millennials, é isso? É claramente o perfil para o qual nós desenhamos, mas nós depois sabemos, eu tenho 42 anos, não sou um millennial de geração, porque não nasci já depois de 1980, nasci 6 anos antes, mas eu sou um millennial wannabe. Portanto, eu quando vejo produtos millennial, eu quero adotar produtos millennial, eu gosto da forma como os millennials vivem a sua vida e quero experimentar. Portanto, dentro dos hotéis CR7, apesar de terem sido desenhados para millennials, vai encontrar todo o tipo de targets, portanto, desde os millennials, que são o nosso core, é verdade, mas tem imensos millennial wannabes dos 0 aos 80. Queria que você falasse muito rapidamente sobre essa operação desse palácio aqui, que é absolutamente impressionante. Este palácio é fantástico, foi construído pelo Marquês de Valflor, era a sua residência. Muitos anos mais tarde, depois da sua morte, a família resolve alienar as propriedades do Marquês, que era este palácio central e mais 2 casas apalaçadas aqui à volta, das 2 filhas, e a família Pestana resolve, na altura, comprar este palácio sempre com a ideia de fazer um hotel. Muitos anos mais tarde conseguiram a licença e hoje eu diria que é o hotel mais emblemático de Lisboa, porque é um palácio do século XIX, lindo, com toda a traça que ainda é possível ver, com uma recuperação incrível que na altura o Grupo Pestana conseguiu fazer. E para quem quer, nós costumamos lhe chamar um resort urbano, porque tem um jardim lindo, uma piscina fantástica, um palácio extraordinário, é 2 vezes um monumento nacional, porque o edifício é classificado como monumento nacional e os jardins todos estão classificados como monumento nacional porque tem mais de 311 espécies que o Marquês trazia das suas viagens, sempre que fazia viagens trazia uma espécie nova para o jardim. Aliás, a nossa operação está proibida de colher flores para os eventos dentro do hotel, precisamente porque está classificado como monumento nacional. Tem as cavalariças aqui em frente também, onde se fazem eventos lindos,
E eu penso que é hoje uma referência, a par com mais 2 ou 3 hotéis em Lisboa, é claramente uma referência da hotelaria de luxo em Lisboa. A questão da tecnologia, Portugal, Lisboa, bancou a Web Summit, que comprou ou fez a parceria por 3 anos, já se diz que já está desenhado para 5 anos. Como é que Lisboa e Portugal hoje entra nessa nova onda de tecnologia, de startup, de imagem, de moda, de lifestyle? Parece que Lisboa e Portugal estão na moda de uma maneira impressionante. Como é que isso impacta no seu negócio? Como é que você vê o futuro de Portugal nos próximos anos? Eu acho que quem investir em Portugal nos próximos anos nestas áreas, tem um futuro garantido. Até porque Portugal tem tudo o que as cidades como Berlim, Londres, Paris, as que quisermos nomear, mais famosas na Europa, que estariam targeted para serem technological hubs. Lisboa tem uma coisa que nenhuma delas tem. Excelente gastronomia própria, portanto uma cultura gastronómica incrível, excelente tempo atmosférico, portanto o nosso inverno é muito ameno, somos um clima muito temperado. São 220 dias de sol por ano aproximadamente. São 220 dias de sol quase aproximadamente. Quase brasileira, nesse sentido, né? É verdade. E os portugueses hoje, as we speak, estão-se a queixar do frio e estão 13 graus. Para 13 graus é assim, o pior que se consegue ter em Lisboa, e que assim que há 13 graus os portugueses estão a achar que está um frio horrível. Está nevando na rua. Exato. E os nórdicos andam de manga curta e estão passando suntan na praia. Tomam banho no rio muitas vezes, né? Exatamente. E portanto, eu acho que Lisboa sempre teve todas as capacidades e características para atrair um technological hub, seja o Web Summit, seja ser um polo de atração concreta para as tecnológicas e para os startuppers. A única questão é que era menos conhecida, estava menos top of mind, tinha menos awareness, e quando isto tudo se conjugou, as características estavam cá, especialmente as características intrínsecas de ser um país com uma qualidade de vida incrível, 100% seguro, totalmente seguro, um clima incrível, o povo português é dos melhores anfitriões do mundo, uma gastronomia espetacular, hotéis e turismo extraordinários, um país suficientemente pequeno para ser cozy, suficientemente grande para nem toda a gente se conhecer, e portanto tem tudo para ser perfeito. Hoje, com aquilo que ganhou de notoriedade nos outros mercados, nos próximos anos eu penso que a sustentabilidade está cá. Porquê? Porque agora que é conhecido as pessoas estão a vir, mas quem está a vir está a gostar muito. E portanto o repetition vai ser assegurado. Behavior loyalty, ou seja, a pessoa está gerando uma fidelidade em relação a Portugal, ou seja, está repetindo a sua viagem. Claramente. Isso cria uma marca impressionante para o país. É ver aquilo que acontece nas redes sociais, os ingleses, os alemães, os brasileiros, os norte-americanos. Os americanos parece que estão descobrindo aqui também agora. Né? Claramente, e os que vêm, vejam o que eles fazem de post, não é? Eles quando vêm descobrem coisas tão extraordinárias, por exemplo, connosco, o exemplo é giro. Veja o que é para o norte-americano dormir num castelo, que é uma coisa que para ele, primeiro, ou não era possível, porque eles não têm, não é? Ou sendo possível, seria eventualmente no Château de France, onde se pagam 3, 4 mil euros a diária. Em Portugal é possível dormir num castelo a 200, 300 euros. Ou seja, muito affordable para estes mercados. Portanto, Portugal tem tudo. Vinho, excelente, affordable. Castelos, para dormir que nem um rei, affordable. Um país onde há dos melhores campos de golfe do mundo também. Hoje já temos um autódromo ao nível dos melhores autódromos do mundo, no Algarve. No Algarve. O do Estoril não funciona mais? O do Estoril funciona, mas o autódromo inovador e que é considerado um dos melhores circuitos do mundo está em Portimão, onde nós inauguramos um hotel também, há cerca de um mês, que se chama Pestana Algarve Race, fica dentro do autódromo para dar apoio às provas internacionais, onde as grandes marcas como BMW, Audi e todas as grandes marcas que vêm fazer test drives já estão a utilizar o autódromo do Algarve. A situação política portuguesa nesse momento, com o Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, cenários não muito animadores. Como é que você vê isso, sem entrar num detalhamento político que para você deve ser complicado, mas pode-se ter medo de que Portugal tenha um déficit exagerado, que busque ajuda nos fundos monetários internacionais, na famosa troika que vocês tanto receio têm aqui em Portugal? Como é que é esse cenário, rapidamente, para que o brasileiro entenda que também a situação política, que não é, obviamente, não é comparável à situação política brasileira, mas também está no momento de uma certa, vamos dizer assim, ruptura de dois lados dos portugueses. O governo mais conservador de centro-direita e agora com esse centro-esquerda, que muitas vezes pode ser contra uma visão de mercado, que é o grande medo que os mercados têm. Não, eu só posso comentar, nós somos apartidários como gestores, portanto nós não fazemos comentários políticos. No caso do setor do turismo, quem tem a pasta do turismo hoje, que é a Ana Mendes Godinho, a secretária de Estado do Turismo, tem feito um trabalho notável. Que eu já entrevistei no Mapa Mundi. Tem feito um trabalho notável, é uma pessoa muito, muito conhecedora da indústria e do setor,
profundamente envolvida e muito séria nas suas intenções de fazer crescer o turismo de uma forma sustentável, e tudo aquilo que tem feito, aliás, já com alguns resultados de curto prazo bastante visíveis, tem-no feito, independentemente de estar ligada, seja ao Partido Socialista ou às áreas mais de esquerda, tem-no feito com esta, eu penso que com esta seriedade de criar mais emprego, criar mais notoriedade ao destino Portugal como um destino para todos os mercados internacionais, e tem-no feito com uma energia e uma capacidade de trabalho incrível. Portanto, são raros os dias em que, se nós temos que falar com a Secretaria de Estado do Turismo, não temos respostas imediatas e muito céleres àquilo que nós temos como preocupação. E, portanto, eu hoje, independentemente do resto do panorama do país, que obviamente tem tido nos últimos anos, mas não é uma coisa apenas deste governo, tem tido, de facto, Portugal tem tido nos últimos anos uma situação político-económica complicada e difícil, mas no setor do turismo, até no setor do turismo, mais uma vez, a notícia é boa, porque hoje quem tem a Secretaria de Estado do Turismo é uma pessoa muitíssimo competente, que eu penso com intenções muito sérias também na forma como gera este pelouro, e eu penso que os números em Portugal no turismo só vão melhorar nos próximos anos, independentemente das questões geopolíticas nacionais e internacionais. Nuno Ferreira Pires, finalizando, o público brasileiro, o investidor brasileiro, o turista brasileiro, que recado você tem para finalizar a nossa entrevista aqui no Mapamundi, mapamundweb.com, desde já agradecendo o seu carinho nesse espaço absolutamente espetacular, que eu estou encantado de poder levar um pouco dessa expertise, dessa energia positiva que vocês, não só você, mas a gente sente aqui em Portugal, é um debate de turismo absolutamente magnífico e que demonstra em números portentosos, na casa dos 15% do PIB. Portugal é turismo e agora com a tecnologia do Web Summit deve dar um boom ainda maior. A mensagem é esta: todos os brasileiros que já vieram, falem com os vossos compatriotas brasileiros, todos os que já vieram ficaram fascinados porque encontraram um Portugal que eles não conheciam, portanto, ao nível das melhores cidades e dos melhores países. Lisboa está ao nível das melhores capitais europeias, com infraestruturas extraordinárias, com uma segurança que dificilmente qualquer outra capital europeia lhes vai dar, com um clima que dificilmente qualquer outra capital europeia lhe vai dar, hoje com um regime fiscal e com o programa de vistos Gold incrível para qualquer não residente há mais de 5 anos em Portugal. Portanto, qualquer brasileiro que queira investir, seja em real estate, seja em vir fazer residência permanente em Portugal, tem condições fiscais e financeiras ímpares que quase nenhum outro país no mundo lhe pode dar. E se não vier para morar e vier apenas numa primeira fase para experimentar, vai descobrir um país que seguramente, se nunca veio, não conhece, que o vai fascinar e, passado uns meses, vai seguramente querer viver em Portugal e trocar rapidamente o Brasil por Lisboa. Eu quero agradecer a você, Nuno Ferreira Pires, pela belíssima entrevista, pílulas de sabedoria para que o povo brasileiro, que os telespectadores do Mapamundi TV e do portal mapamundweb.com conheçam um pouco da realidade da maior rede hoteleira portuguesa. Obrigado pela sua atenção. Muito obrigado.